Vamos lá, bom dia a todos, né? Enfim, aos que estão aí escutando, bom dia, um bom dia especial aí ao Paulo, né? Aos nossos palestrantes. Enfim, aqui me foi incumbida a abertura, né, desse evento, do evento sobre a cooperação Brasil-OCDE em segurança de produtos de consumo. Então, antes de mais nada, eu gostaria de fazer um imenso elogio ao Paulo, tá, pela iniciativa. É algo que, enfim, que no Brasil a gente deveria ver mais e infelizmente não vê. Ou seja, é esse aspecto de alguém que está fazendo uma pesquisa substancial, uma pesquisa acadêmica, chamar aqueles que são os principais atores, né, envolvidos na temática que a gente está estudando. Então, Paulo, meus parabéns, felicitações, né? E em nome do IDP, eu aqui estou representando, né, o professor Ricardo Morichita. Em nome do IDP, eu só gostaria de dizer da importância que é não só desse evento, mas dessa cooperação, dessa parceria com o programa, né, de pós-graduação em políticas públicas, estratégias e desenvolvimento, né, do Instituto de Economia da UFRJ. E, nesse sentido, também agradecer enormemente a parceria com a professora Maria Tereza Leopard de Mello, né, que, enfim, parceria aí, IDP Brasília-Rio. Hoje nós aqui estávamos comentando antes que esse mundo virtual, ao mesmo tempo que e essa pandemia, né, se num primeiro momento distanciou as pessoas, também aproximou muito. Hoje nós temos aqui, enfim, palestrantes em Paris, no Rio, Brasília, então isso só facilita esse contato, né? Gostaria também de agradecer imensamente em nome do IDP, tá? O doutor Rodrigo Roca, pela presença, o embaixador Cozendei e o doutor Marcelo Guaranis, tá, pela participação no evento. Tenho certeza que será absolutamente, enfim, frutífero aí para o Paulo e para aqueles que assistem, né? E da minha parte, eu só gostaria de, enfim, de contextualizar um pouquinho. Eu fui chamado, talvez, pela minha experiência em direito internacional, né? Eu sou doutor em direito internacional e estudo o tema, não o tema específico de produtos de consumo, mas estudo o tema de, enfim, de medidas não tarifárias, de toda essa regulamentação internacional, mais voltado para os aspectos ambientais. E conversando com o Paulo, eu até falei que tem muita coisa a ver, ou seja, do mesmo modo que, enfim, que produtos de consumo, eu, particularmente, né, nesses aspectos, nessas medidas sanitárias e fitossanitárias, também trabalho o mundo, e a grande dificuldade talvez seja essa, ou seja, não há dúvidas de que, enfim, os países, nenhum país pode ser impedido de adotar medidas necessárias para assegurar a qualidade de suas exportações, tendo em vista um argumento de proteção humana, vegetal, animal, de saúde, uma medida ambiental ou aspectos de segurança, né, em níveis que são considerados apropriados. GATT fala isso, os acordos TBT, até no preâmbulo fala isso, acordo SPS. Agora, essas medidas elas não podem, né, de modo algum, serem discriminatórias ou aplicadas de uma maneira que constitua uma discriminação entre países que possuem condições idênticas de comércio internacional. Ou seja, eu não posso disfarçar tais medidas como uma restrição ao comércio internacional. E elas têm que perquirir, obviamente, um objetivo que tem que ser legítimo. Então, a questão da harmonização, que também é trazida, né, pelo direito internacional, o próprio acordo TBT exige isso, isso é um tema absolutamente importante e talvez com a pandemia isso tenha, de certo modo, se trazido uma importância maior a ele. Ou seja, hoje muito se fala, eu acho que, salvo engano, a própria OCDE tem um estudo de 2002 em que ela se questiona se há ou não uma nova onda protecionista no país. Eu acho que com a pandemia isso ficou muito escancarado, ou seja, um retorno, talvez, eu não vou dizer uma quebra, mas uma suspensão desse movimento multilateralista internacional todo, e cada vez mais os países arraigados na sua soberania, inclusive com um protecionismo, né, mais arraigado. A gente tem inúmeros casos na Organização Mundial do Comércio que, de certo modo, tratam disso, dessas medidas não tarifárias e da dificuldade que é vislumbrar até que ponto uma medida protecionista de um país é ou não condizente com os acordos de comércio internacional. E, para isso, a gente tem também, né, o Paulo está tratando disso na tese dele, um papel super importante do hard law e principalmente do soft law, ou seja, medidas, e eu até costumo brincar, na minha tese eu falo disso, que talvez essa expressão soft law não dê a, vamos dizer, a devida importância
ao que são esses mecanismos hoje para determinados ramos do direito internacional, principalmente na minha área, no direito ambiental, ou seja, talvez os 3 principais textos internacionais ambientais do mundo sejam instrumentos de soft law e que foram, ao longo dos anos, aí, ao longo das décadas, acabando sendo positivados em tratados. Então, esses standards, esses padrões internacionais, inclusive os de segurança de alimentos, se inserem aí e têm uma importância fundamental, ou seja, nessa harmonização legislativa e normativa internacional, visando, né, propiciando aí um comércio de bens que é cada vez mais comum e cada vez mais multilateral, não tem como voltar atrás. Bom, eu só vou falar isso, eu acho que o importante é saber realmente, enfim, a opinião daqueles que de fato entendem sobre o assunto e que trabalham diretamente vinculados ao OCDE. Então, eu já passo a palavra para o Paulo fazer a mediação dos trabalhos. Paulo, eu vou me permitir, caso, enfim, tenha aí algum comentário, ou principalmente alguma pergunta, e tenho várias, né, intervir de vez em quando, se você me permitir, mas em nome do IDP, eu só agradeço aí, em nome do IDP, agradeço a parceria, né, com a UFRJ e, enfim, um enorme obrigado aí aos palestrantes de hoje e a você, Paulo. A palavra está contigo, meu caro. Obrigado, professor. Eu queria iniciar aí dando as boas-vindas não só aos nossos convidados, aos nossos palestrantes, mas também aos participantes do painel. Hoje nós temos a nossa segunda edição do Seminário sobre Cooperação Regulatória do Brasil com a OCDE, com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, sobre esse aspecto, essa perspectiva da segurança de produtos, né? Quando nós conversávamos, eu e o professor Leonardo, antes de iniciarmos o evento, a gente falava sobre essas experiências, né, esses recortes, né, a experiência dele na parte fitossanitária, ambiental. Na verdade, quando a gente está discutindo sobre cooperação regulatória, essa discussão é muito transversal, né? O recorte dele é um recorte mais na área ambiental, o meu recorte é na área regulatória de segurança de produtos, mas as discussões são exatamente as mesmas. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Paulo Poscarelli, eu sou servidor público de carreira do Inmetro, eu sou o doutorando do Programa de Políticas Públicas do Instituto de Economia da UFRJ, eu sou responsável por essa pesquisa acadêmica e eu vou ser o moderador desse painel. Então, novamente, né, agradecendo aí ao professor Leonardo Estrela, do IDP, por essa parceria conosco, agradecer a minha orientadora, Maria Tereza Leopardi, a minha co-orientadora, Maria de Fátima Bruno de Faria, e ao coordenador do PPED, professor Luiz Carlos Prado, pelo apoio que eles deram a essa proposta de parceria com o IDP, e agradecer aí gentilmente os nossos convidados que gentilmente aceitaram aí o desafio, o convite para falar um pouquinho da experiência deles nesse relacionamento com a CDE, e daqui a pouquinho eu falo um pouquinho de cada um deles. Falando da questão da cooperação regulatória internacional, né? A OCDE ela tem uma definição para esse termo, né? Que eles colocam lá como International Regulatory Cooperation. Então, a cooperação regulatória internacional é qualquer mecanismo, formal ou informal, voluntário ou legalmente vinculante, que os países estabelecem entre si para promover a cooperação, seja na formulação, no monitoramento, na aplicação ou na gestão da ação regulatória. Então, a cooperação regulatória ela é interpretada como uma estratégia da política regulatória das nações para o enfrentamento daquilo que a OCDE chama de desafios globais. E aí, qual é o objetivo disso? É buscar, como a gente está falando de desafios globais, problemas que são enfrentados, mesmo os problemas que são enfrentados por diferentes países, o ideal é que a gente consiga convergir para soluções que sejam soluções regulatórias coletivas e comuns. Então, assim, dada a sua transversalidade, a cooperação regulatória ela se conecta com outras políticas, né? Quando a gente fala de política de cooperação regulatória, a gente está falando de política de proteção e defesa do consumidor, a gente está falando de política de comércio exterior. Então, isso exige, né, dos formuladores e dos implementadores de políticas uma coordenação estratégica dessas ações públicas para o atingimento dos objetivos. No caso da minha pesquisa de doutorado, ela tem como finalidade avaliar a eficácia da política de cooperação regulatória do Brasil na área de segurança de produtos de consumo e utiliza como unidade de análise o Grupo de Trabalho sobre Segurança de Produtos de Consumo da OCDE, o Working Party on Consumer Product Safety. Então, essa política ela é expressa pelo Decreto 10.109, que foi publicado em 2019, e esse decreto ele introduz no ordenamento jurídico brasileiro o acordo que o Brasil e a OCDE assinaram em 2015. Esse acordo ele explicita a vontade das partes de fortalecerem as suas relações
e cooperarem para o atingimento de benefícios mútuos. Por exemplo, no caso do debate de questões globais emergentes, como são encaradas as lesões provocadas, associadas por produtos de consumo. De acordo com o referencial teórico que eu utilizo na minha pesquisa, avaliar a eficácia de uma política pública significa verificar se os objetivos da norma jurídica, ou seja, do decreto, que a materializa são alcançados. Dessa maneira, avaliar a eficácia vai além da análise do conteúdo normativo do decreto e considera também os efeitos substantivos sobre a conduta e percepções dos destinatários e beneficiários das políticas. Enquanto no primeiro seminário que nós organizamos na semana passada, nós trouxemos a visão dos destinatários das políticas, né? Nós tivemos aqui representantes das indústrias e representantes dos consumidores. Nessa segunda edição, a gente traz a perspectiva dos formuladores e dos implementadores das políticas. Rodrigo Roca é graduado em Direito, mestre em Ciências Penais e mestrando em Direito Canônico. Ele já presidiu o Procon Rio de Janeiro e atualmente ocupa o cargo de secretário nacional do consumidor e atua como representante do Brasil no Comitê de Política do Consumidor da OCDE e como implementador de políticas públicas nacionais que têm impacto na proteção e defesa do consumidor. O embaixador Carlos Márcio Cozendei é graduado em Economia e possui mestrado em Relações Internacionais. Ele foi secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Itamaraty e secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda. Serviu em postos em Genebra, Montevidéu e Bruxelas e atualmente é o delegado do Brasil junto a organizações internacionais econômicas sediadas em Paris, dentre elas a OCDE. Marcelo Pacheco dos Guaranis é graduado em Economia e Direito, é especialista em Direito Econômico e possui mestrado em Direito Público. Trabalhou com concorrência e regulação de serviços públicos e infraestrutura no Ministério da Fazenda e na Casa Civil da Presidência da República. Foi diretor de Regulação Econômica e diretor-presidente da Agência Nacional de Aviação Civil. Em sua carreira internacional, atuou como presidente da Comissão Latino-Americana de Aviação Civil, além de ter chefiado várias delegações junto à OCDE e à Organização Civil Internacional, a Organização de Aviação Civil Internacional. Ele é o atual secretário do Ministério da Economia e é membro do Comitê Gestor do Conselho Brasil-OCDE, uma instância governamental de coordenação política e estratégica que monitora o processo de acessão do Brasil àquela organização internacional. Feitas as devidas apresentações, queria aqui fazer aqueles avisos paroquiais de costume. Cada palestrante terá aí até 15 minutos para fazer a sua exposição. E, ao final, eu tenho aqui algumas perguntas que eu formulei para os senhores e que eu gostaria de fazê-las para que a gente pudesse aprofundar algumas questões que certamente surgirão aí na fala dos senhores. Dessa forma, eu passo primeiramente a palavra para o Dr. Rodrigo Roca, e aí eu já queria organizar aqui com vocês, se vocês assim concordarem, que após o Dr. Rodrigo Roca, falariam então o embaixador Cozendei e depois o Dr. Marcelo Guaranis. Dr. Rodrigo Roca, a palavra está com o senhor. Obrigado, professor Paulo Coscarelli, pelo convite. Parabéns pelo evento, pela iniciativa, já está na sua segunda edição. Eu cumprimento também essa seleta mesa de palestrantes. Aliás, palestrante é um título que eu não mereço. Eu vim aqui só para aprender. Eu sou um homem de campo, não sou exatamente um acadêmico teórico, embora goste muito, né, da vida acadêmica. Eu acho engraçado quando as pessoas leem a minha qualificação acadêmica, falar mestrado, mestre em Direito Canônico, né? E fica, vai fazer o quê? Ele vai rezar mas eu, em verdade, sou mestre em Ciências Penais, né? Minha formação vem do Direito Penal e a minha experiência prática sempre na área do consumidor, já pela terceira vez no serviço público e na área sempre do consumidor, e lá em 2013 como presidente do Procon do Rio, do Estado do Rio de Janeiro, e agora à frente da Secretaria Nacional. Bem, eu quero começar, parece providencial, mas ontem saiu mais uma notícia de uma ação da Senacom nesse sentido. O Senacom determina que Baçar faça recolhimento compulsório de petiscos caninos. Aquele episódio em que mais de 40 cães que consumiram ali os petiscos morreram de maneira
em agonia e etc. Isso causou, evidentemente, uma comoção para os consumidores que eram donos desses animais, e, enfim. Como é que funciona isso? Aliás, e antes disso, nós tivemos, logo assim que eu assumi a secretaria, nós tivemos em plena Páscoa, eu posso falar nome e sobrenome, porque saiu na imprensa toda, a Ferrero Rocher, que se viu envolvida naquele episódio dos ovos de Páscoa, né, com salmonela, e havia notícia do óbito de uma criança no exterior, e nós aqui fomos notificados pela FDA, a exemplo de vários outros países, como uma possível nação que tivesse recebido parte desse lote contaminado. Então, o impasse era suspender e determinar o recolhimento do produto de chocolate em plena Páscoa. Vejam o impacto e a responsabilidade dessa decisão, o impacto disso para uma empresa que tem uma reputação cinquentenária, uma reputação, eu tenho certeza que fez parte aí, se não da infância, da juventude, de quase todos nós aqui. Isso é muito sério, você tomar uma decisão nesse sentido. A minha posição foi a de não fazer o recolhimento. E por quê? Por quê? Porque, em contato com esse órgão estrangeiro, nós fomos cientificados de que, em verdade, não havia notícia de alguma parte desse lote que tivesse vindo oficialmente para o Brasil. Não havia essa notícia. Em contato com a empresa, ela fez o recolhimento de maneira até rápida, foram mais de 4.000 produtos no país inteiro. Então, nós da Senacom entendemos que, naquele momento, não era necessário, até porque, pelo próprio organismo que deu o alarme, a princípio não teria vindo para o Brasil. No entanto, nós não contávamos com um importador, vamos chamar de informal. E os produtos começaram a aparecer no Brasil. A Anvisa proibiu a comercialização desse produto, uma medida, né, que eu reputei naquele momento um tanto radical para o quadro que se havia instaurado, mas é preciso que se entenda. Bom, por que a Secretaria Nacional não determinou uma medida mais drástica? E a Anvisa, sim ou sim? Alguém falhou? Alguém se precipitou? Não. A Anvisa trabalha com pressupostos muito distintos daqueles que animam a máquina da Secretaria Nacional do Consumidor. É muito comum, aliás, que a Anvisa, o MAPA, enfim, a Anatel, algum órgão determine uma medida que a nós soe como desnecessária, e o contrário também, como aconteceu, aliás, recentemente, com a decisão que proibiu o telemarketing em todo o país, o telemarketing abusivo, né? Evidentemente. E, com isso, obtivemos a redução considerável desses chamados inconvenientes. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque, aqui na ponta, a despeito dos movimentos legislativos, e o senhor, professor Coscarelli, falava agora há pouco sobre a necessidade dessa interação da normativo-legislativa entre as nações, animadas, fomentadas pela OCDE, eu vejo isso, eu testemunho isso. Eu só ainda não consigo sentir isso na ponta da corda. Ainda fazemos de maneira mambembe, se me permitem o desabafo. Os órgãos reguladores no país ainda são animados por notícias, por alarmes que chegam, às vezes, por exemplo, a própria FDA, quando não nos comunica, e comunica a Anvisa, e a Anvisa a nós, e o contrário também é feito, ou seja, nós ainda estamos trabalhando para apagar incêndio, né? Não há uma busca preventiva, né? Não há uma maneira de se fazer, não preventiva, mas de maneira mais eficiente. Nós não estamos trabalhando em conjunto, eu não sinto isso. Nós estamos trabalhando simultaneamente e, às vezes, animados pelo mesmo fator de ignição, né? A OCDE, evidentemente, é fundamental no entrosamento dos órgãos das várias nações em busca do objetivo que é comum. E, nesse passo, o Brasil avançou
Bem, avançou bem, né? Ainda estamos 1 metro, já havia nos antecipado no grupo de trabalho, na OCDE, e lá tem tido uma participação notável. Pela Secretaria Nacional do Consumidor, nós chegamos com um pouco de atraso, já demos início ao roadmap para que também possamos ingressar, né, ali como membros e participar mais ativamente, porém, é preciso que se atente para as peculiaridades até do material humano, do público, em cada nação. Por quê? Nesse Cone Sul nosso aqui, o latino-americano, ele tem um perfil de consumo um tanto distinto do europeu, do norte-americano, principalmente, mas não só deles. Como assim um tanto distinto? Com relação à segurança de produtos, há uma preocupação, primeiro, consigo mesmo, e depois com os circunstantes, né? Com a população em geral. Por exemplo, eu presido o Conselho Nacional de Combate à Pirataria, que, aliás, teve a sua 4ª reunião na data de ontem. O produto contrafeito, o produto falsificado, ele tem dois vieses, eles provocam 2 vieses de comportamento no consumidor. Por quê? Você diz para o sujeito, olha, não compre a camisa da seleção brasileira falsificada porque você está contribuindo para a criminalidade, porque você está colaborando para que haja a sonegação de tributos, para um delito, para etc. Isso é algo de pouco impacto com relação ao que é esperado, né? Porque nós crescemos num país onde se ouve desde pequeno que é preciso levar vantagem em tudo, certo? Como dizia o tal do Gerson, né? Então, nós crescemos ouvindo isso. Isso está no seu subconsciente, é muito difícil se desconstruir essa mentalidade. Porém, quando você dá a informação de que uma bebida falsificada pode te levar à morte, o comportamento é outro. Então, há uma peculiaridade social latino-americana que não é pior, ela é diferente. Ela é diferente, embora não seja exatamente uma questão de segurança no consumo, quando se anuncia um sanduíche de picanha que não tem picanha, isso na América do Norte tem um impacto. O órgão regulador pode tratar com uma sanção distinta, mais amena, educativa, determinar que se faça uma campanha de informação, etc. Mas ainda há boa parte de brasileiros que é de iletrado, pessoas que seguiam pelos ícones, pelas figuras. E, portanto, não adianta você escrever em letras menores, e ainda que fossem graúdas, e ele continuaria desinformado. E é preciso que se atente para isso. Então, é muito difícil se praticar os postulados que nós assistimos e que ecoam aí nos 4 cantos do mundo, todos, né, seja por via da OCDE, seja por via de outros entes também engajados na questão da segurança dos produtos, porque eles soam como... Eles constituem mandamentos, princípios que, embora ativos, volta e meia não encontram adequação ao perfil da população que deveria praticá-lo. Então, em suma, e para não tomar mais o tempo dos senhores, até porque eu estou aqui ansioso para aprender, em suma, eu digo isso com uma certa preocupação. Eu ainda não sinto, e eu não estou falando em nome, mas estou falando pelo que eu vejo,
de 988 PROCONs espalhados pelo país, né? Portanto, da rotina das pessoas que lidam diretamente com o público que grita quando se sente, de alguma forma, ameaçado ou lesado com produtos que apresentam deficiência de segurança, ainda eu não vejo um espelho, na realidade, daquilo que se apregoa no espectro normativo. Eu acho que ainda falta uma construção de mentalidade e atenção e sensibilidade dos órgãos legislativos e também daqueles que fazem ecoar o texto da norma, para que, em boa parte das vezes, e aí eu já falo especificamente do Brasil, as normas precisam de grande adaptação social para terem uma repercussão material concreta. Então, é basicamente isso. Perdoem pelo tom de desabafo, mas eu gostaria mais era de provocar aí os palestrantes, doutores, do que propriamente dar um testemunho desse desabafo, né? Muito obrigado. Embaixador, a palavra está com o senhor. Obrigado, doutor Rodrigo. Liberar o som aqui. Muito obrigado, Paulo, pelo convite. É um prazer participar aqui desse evento. Eu vou tentar dar um pouco um panorama geral de como está o relacionamento do Brasil com a OCDE e onde se situa principalmente essa área de defesa do consumidor dentro da organização. Bom, a OCDE ela é uma organização intergovernamental, né, criada aí nos anos 60, e que hoje tem um escopo de atuação muito amplo. Ela cobre praticamente todas as políticas públicas, e a gente pode dizer que ela tem mais ou menos 4 funções, né? A primeira é que ela tem um secretariado muito bem equipado, que faz estudos, levanta dados, faz comparações. Então, a ideia é de que a base de toda discussão de políticas públicas deve ser a obtenção de evidências, né? Então, esse tema de buscar evidências, de partir das evidências para as políticas e também de, depois das políticas implementadas, voltar às evidências para avaliar, é uma coisa muito presente. Ela tem um secretariado muito bem equipado para ajudar os países membros a fazer isso. Em segundo lugar, é um fórum intergovernamental de discussão. Nos vários comitês, os formuladores de políticas das diferentes áreas são colocados em contato, né? Então, o doutor Rodrigo, né, participa lá do Comitê de Política Consumidora, né? O Senacom tem participado, o INMET tem participado, o MET tem participado do Grupo de Segurança de Produtos. E o que essas autoridades encontram lá? Outras autoridades equivalentes dos outros países que estão enfrentando problemas parecidos, problemas semelhantes, e que vão contar como eles trataram de um determinado problema, com o que eles estão preocupados, quais são as novas tendências, o que está surgindo, como tem sido eficaz ou ineficaz a forma como eles fazem no seu país. Isso permite, então, ajudar a formulação das suas próprias políticas, né, sabendo o que está acontecendo, e também, na outra direção, divulgar o que está sendo feito. Quando uma coisa está sendo bem feita, né, poder apresentar esse resultado, né? A gente, por exemplo, já mais uma vez, a Senacom apresentou lá o consumidor GovBR como uma solução eficaz de solução de disputas. Isso tem sido bastante valorizado. O MET participou dos exercícios aí de avaliação de produtos, de comparação, né, entre diferentes sistemas de recall, etc., né? Então, ela tem essa função de contato entre autoridades governamentais para melhorar as políticas públicas. Em terceiro lugar, quando há uma percepção de que determinada prática ou determinados valores são as melhores práticas, isso tende a ser transformado numa recomendação, numa decisão. Então, você tem instrumentos jurídicos, são essas recomendações e decisões. Na área, por exemplo, de consumidor, nós temos, acho que, cerca de 7 desses instrumentos que estabelecem. Alguns são mais genéricos, estabelecem princípios gerais de como deve ser a política do consumidor, outros são bem mais específicos. Algum tempo você tem lá uma recomendação sobre cooperação internacional nessa área, você tem uma recomendação sobre como estruturar sistemas de solução de controvérsias entre consumidores e empresas, e assim por diante, né? Se você tenta
catalisar e registrar nessas recomendações aquilo que, em distintos aspectos da discussão daquela política, é considerado a melhor prática. E, em quarto lugar, ela é também um fórum de formação da agenda internacional de discussão, né? Porque, juntando essa capacidade do secretariado de pesquisa com a presença dos países, das diferentes autoridades de diferentes países nas discussões, é possível identificar quais são as novas questões, né? Então, hoje você já tem lá uma nova recomendação sobre a defesa do consumidor no comércio eletrônico. É um tema que não existia antes, surge na OCDE, se começa a discutir quais são as questões envolvidas no comércio eletrônico e vai se aprofundando isso. O problema da discriminação de preço, o problema da seleção, né? Quando o site seleciona que preço vai apresentar para a pessoa em função do histórico de consultas. Tudo isso são questões relevantes, tanto da perspectiva da discussão de política de concorrência como de política do consumidor, e esses temas, então, vão surgindo, o Secretariado de Pesquisa traz essa coisa. Portanto, cria-se uma discussão internacional sobre esse tema. Muitas vezes, esse novo item de agenda internacional vai ser discutido na própria OCDE e se transformar num instrumento da OCDE, mas muitas vezes também ele passa para outros fóruns, né? Aí você vai discutir na UNCTAD, na ONU, temas relacionados à defesa do consumidor, ampliando o escopo de países que discutem, né? Já que a OCDE não é um organismo universal, ela tem hoje 38 membros, você vai levar esse mesmo assunto para outros fóruns mais amplos, para outros fóruns que têm outras características. Então, ela acaba também sendo um gerador de agendas internacionais. O Brasil não é membro da OCDE, mas acompanha e participa da OCDE desde os anos 90, e, ao longo do tempo, nós fomos tendo uma participação crescente, né, em termos do tipo de fóruns em que nós participamos. Então, essa linha preta aqui é o número de fóruns no nível de comitês, tá? Porque, assim, no nível de comitês, a OCDE tem cerca de 30 e poucos, nós participamos hoje, esses aqui são os fóruns dos quais nós participamos formalmente, né? Como participant, que é uma espécie de observador, ou como associate, que é como se você fosse realmente membro, né? Cada comitê desses tem uma série de grupos de trabalho embaixo, então, no total, são mais de 300 fóruns que se reúnem regularmente na OCDE, mas a gente está colocando aqui só os que a gente chama de nível 1, né? No nível de comitês. Então, o Brasil, formalmente, como participante, como observador, tem participado de 33, 35 fóruns. O Comitê de Política do Consumidor é um desses fóruns, nas quais nós nos tornamos participantes, né? Então, temos uma participação formal e regular. Um outro que é relevante para a nossa discussão aqui é o Comitê de Políticas Regulatórias, onde também nós temos participado bastante regularmente, e mesmo naqueles em que nós não temos uma participação regular, com a missão aqui, a gente tem tido uma participação como convidado ad hoc. Então, na prática, no nível de comitês, o Brasil tem participado de todos os fóruns. A linha azul é o número de instrumentos, recomendações e decisões da OCDE às quais nós aderimos. Então, hoje, existem 258 instrumentos, o Brasil aderiu a 112. Essas adesões, elas são uma espécie de compromisso político do Brasil de que reconhece como válido o que está naquela recomendação e indica que pretende seguir aquela recomendação. Em alguns casos, para ser aceito, é preciso fazer algum tipo de review, né, de exame, de estudo. Em outros casos, não, é apenas o compromisso do país, mas isso foi uma estratégia que nós utilizamos depois que vocês veem que há uma aceleração aqui depois de 2017, que foi quando nós pedimos para entrar para a OCDE, né? Isso foi uma espécie de estratégia para mostrar para os membros da OCDE que a legislação brasileira, que as práticas brasileiras já eram muito convergentes com os da organização. Agora, no processo da sessão, essas recomendações vai haver uma avaliação por parte dos membros da OCDE, porque o processo de acessão à OCDE não é um processo em que basta você chegar lá e dizer, não, eu quero entrar, né? É preciso que eles aceitem. Então, a primeira etapa é que eles aceitem que você é candidato, e isso é o que aconteceu em janeiro deste ano, portanto, ficamos aí uns 4 anos esperando os membros decidirem entre os países que tinham se apresentado
quais seriam aceitos como candidatos. No fim, os 6 foram aceitos como candidatos, 3 países da União Europeia, Romênia, Bulgária e Croácia, 3 da região, Brasil, Argentina e Peru. Na etapa seguinte, foi pedido a esses países que indicassem se eles tinham compromisso deles com os valores da OCDE, tais como expresso na Declaração de 60 anos, na Declaração Ministerial do ano passado. A Argentina não fez isso de forma satisfatória, então, agora, no momento, a candidatura da Argentina está um pouco congelada, na verdade, são 5 países que estão em processo. A etapa seguinte foi em maio, junho, foi aprovado os chamados roadmaps, né? Então, é um documento que especifica quais os comitês que vão examinar as políticas públicas do Brasil no processo de acessão e, para cada comitê, quais são os requisitos. Então, são 26 comitês. Sim. Me perdoe interromper o senhor, porque eu acho que o senhor não colocou no modo apresentação, pelo menos para mim, está parado no primeiro slide. Ok, porque aqui para mim está ok. Então, vou tentar passar. Deixa eu voltar não sei aqui. Se para os demais também está dessa maneira, eu acho. Deixa eu voltar aqui, então. Peraí. Veja aí. Estava no primeiro também. Não, mas é porque eu passei para o segundo agora. Então, eu estava no primeiro. Então, estava com delay só. Estava com delay. Você tinha passado e não tinha ido, talvez. Não está em modo apresentação, mas passou o segundo slide. Passou para o terceiro slide. Ok. Mas o do gráfico, por exemplo, não tinha entrado. Não sei se você... Não tinha entrado o gráfico? Não. Isso. Bom, então vou fazer assim, fora do modo apresentação, porque tá dando para ver aí o gráfico? Tá. Bom, então esse aqui, a linha azul, né, são os comitês, né? E o azul aqui, a preta são os comitês, o azul são as recomendações e decisões. Você vê que depois de 2017 há uma aceleração aqui do número de adesão dentro dessa estratégia de mostrar que a gente queria fazer, tinha já uma convergência grande com os instrumentos da organização. Isso aqui corresponde a mais ou menos cerca de 40% já das 258 recomendações. Aí, depois, então, o roadmap, foi especificado quais os comitês que vão examinar as políticas brasileiras no processo de acessão, então são 26 comitês. O Brasil, alguns países não têm, né, o Comitê do Aço de Construção Naval, porque não tem indústria de aço de construção naval. No caso do Brasil, estão aí contemplados todos os comitês, inclusive esses 2. Então, vocês veem que está aqui o Comitê de Políticas de Política do Consumidor, né? Está presente aqui, assim como o Comitê de Política Regulatória, o Comitê de Governança Pública. Então, é um número bastante grande de comitês que vão examinar as políticas das diferentes áreas. Para cada uma dessas áreas, o próximo passo, o Brasil apresentar o que eles chamam de memorando inicial. Então, estamos prevendo que aí no fim de setembro ou começo de outubro a gente apresente esse memorando inicial, no qual o Brasil vai se posicionar sobre cada um daqueles 258, na verdade 229, porque tem alguns que não são aplicáveis a todos, mas a 229 dos instrumentos nós vamos ter que dizer para cada um se o Brasil já está conforme ou, se não está, o que pretende fazer para se tornar conforme aquelas recomendações e decisões. Depois o processo se descentraliza, cada comitê vai atuar de maneira separada, o secretariado vai preparar um relatório para cada uma dessas políticas. Então, na área de política do consumidor, o secretariado vai preparar uma avaliação das políticas brasileiras à luz do que está previsto no roadmap, como quais são os princípios que têm que ser seguidos. E aí, se vocês olharem, né, lá o roadmap, o que tem? O país tem que ter uma política do consumidor eficiente, eficaz, tem que ter uma legislação adequada, tem que ter mecanismos de solução de controvérsias e de correção de problemas do consumidor, ele deve ter a capacidade de fazer essa cooperação internacional, deve ter a capacidade de detectar produtos inseguros, né, e de divulgar essa informação, deve ter a capacidade de retirar esses produtos do mercado e assim por diante. Então, ele vai estabelecer ali para a área de política de defesa do consumidor uma série de princípios e vai ser feita uma verificação, uma avaliação do secretariado, uma descrição e uma avaliação para saber se, no Brasil, essas disciplinas e essas práticas são suficientemente convergentes com aquelas que existem nos outros países da OCDE.
e aí vão ser feitas recomendações para aperfeiçoamento, né? Então, nós, como o professor Rodrigo Roca mencionou, o Paulo também mencionou, nós já temos uma participação ali, né, no comitê, nos grupos de trabalho, então o comitê um pouco já conhece um pouco a participação do Brasil, o Brasil tem tido uma participação ativa, tem participado dos exercícios. Isso facilita, nesse momento de fazer a avaliação, né? O secretariado já tem algum conhecimento, mas vai fazer, eventualmente, algumas sugestões de aperfeiçoamento, você não desenvolve mais essa área, está muito disperso, sistema de PROCONs estaduais é bom, é ruim, vai ter lá uma opinião, e isso vai ser, então, discutido com os membros no comitê, que podem dizer, não, examinamos aqui, está perfeito, o Brasil já está no mesmo nível aqui da OCDE, pode entrar. Ou pode dizer, olha, está faltando aqui ter um determinado mecanismo, alguma coisa que vocês precisariam desenvolver, e aí, então, o Brasil vai tentar desenvolver. O importante é ver que esse exercício será um grande exercício de revisão de políticas públicas com vistas ao seu aperfeiçoamento. Então, se nessa área específica se julgar que tem algumas deficiências, poderia melhorar, que outros países da OCDE estão fazendo melhor, eles vão indicar. E aí vão ver se aquilo é fundamental para o Brasil poder ser membro da OCDE ou se é apenas uma sugestão de aperfeiçoamento que o Brasil levará em conta de uma forma ou de outra. Outra coisa que nós fizemos nesse período foi tentar avançar o máximo possível em outras em várias questões, então aqui não vou repassar tudo isso aqui, porque não são dessa área, mas o Brasil veio desenvolvendo uma série de atividades em diferentes áreas para, de certa maneira, adiantar o processo de revisão, né? Então, nós fizemos a negociação de acessão aos códigos de liberalização de movimentos de capitais intangíveis, nos tornamos associados do Comitê de Política de Concorrência, fizemos uma review de política de concorrência, e assim por diante, em diferentes áreas, para ir procurando adiantar, né, a atuação. Então, assim, as duas áreas, né, que são mais importantes aqui do ponto de vista da nossa discussão, que vão estar no processo de acessão, são o Comitê de Política do Consumidor e o Comitê de Política Regulatória. O Comitê de Política do Consumidor mais específico em relação a essa área, e o Comitê de Política Regulatória ele discute quais são as linhas gerais do que seria uma boa política regulatória. Então, você deve ter uma agenda regulatória pré-definida, você deve ser capaz de fazer, né, revisão, uma avaliação ex ante, para saber se aquela política ou se aquela regulação que você está fazendo é necessária ou não. Você deve ser capaz de fazer uma avaliação ex post para saber se está funcionando, se não está funcionando. Então, tem uma avaliação de impacto, então tem uma série de dimensões dessa política regulatória. Aí o Marcelo, né, que foi um grande promotor disso aqui aí no Brasil, né, vai poder falar um pouco mais de detalhe, mas a gente já tem avançado também bastante nesse campo de tentar implementar essas práticas, essas boas práticas de política regulatória no governo brasileiro como um todo, tanto nas agências quanto agora tentando avançar isso também nos ministérios. Então, essa é uma agenda que também tem repercussões aí na maneira como depois na política do consumidor isso vai repercutir. Então, é um pouco nesse ponto que nós estamos, em termos do relacionamento com a OCDE, ou seja, por um lado, procurando intensificar a participação regular e, por outro, iniciando agora para valer esse processo de acessão. Como eu disse, será um grande exercício de revisões de políticas públicas. Obrigado. Embaixador, muitíssimo obrigado. Doutor Guaranis, o senhor está com a palavra. Obrigado, Paulo. Bom, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui para fazer essa discussão, que para mim é extremamente importante, faz parte do meu dia a dia há alguns anos. Envolve uma discussão de melhoria regulatória, né? Cumprimentar meus colegas aqui, meu grande parceiro de COSENDEI, de OCDE, COSENDEI, Rodrigo, Leonardo, e Ana Clara, que está aqui com a gente desde o comecinho, né? E, bom, eu tinha separado minha fala aqui, deixa eu ajustar meu tempo, meio-dia é bom que é redondo para a gente poder falar. Eu tinha dito que eu tenho um disclaimer só, que é que eu estou num quarto de hotel, que eles podem me expulsar, eu pedi lá embaixo para eles não tocarem a campanha até meio-dia e 30, para não apertar aqui no meio da fala, né? Então, eu espero que eles obedeçam. E eu botei um não perturbe bem grandão na porta. Eu separei minha fala em 3 coisas. Primeiro, um pouco
Projeto de país, o que a gente tem tentado desenvolver com base em um diagnóstico muito claro e uma estratégia para a gente resolver esse diagnóstico. É um ponto importante de contextualização que tem muito a ver como a regulação é tratada e implementada e executada no país nas últimas décadas. Segundo, um pouco especificamente sobre o OCDE, tinha uma apresentação aqui também, mas Cosendei já passou várias coisas do funcionamento, que eu acho que isso é importante. Paulo, vocês tinham pedido para falar um pouco sobre o funcionamento, onde a gente está. Eu acho que muita coisa já foi colocada ali. Eu vou passar pelos slides aqui, mas para focar especificamente nos 2 regulatórios. E depois fica disponível para você o que você precisar, e quem mais quiser entender alguma coisa, aí eu e a equipe estamos à disposição. E um terceiro é pontos específicos de regulação, que eu fui anotando aqui durante as falas anteriores, mas que, para mim, aí é a parte mais apaixonante, porque é uma discussão que eu faço de melhoria regulatória já tem um tempo, muito com base na minha experiência. Eu fui da CEAI durante muitos anos, né, Secretaria de Acompanhamento Econômico, que fazia pareceres de concorrência para o CAD na época, então a gente estudava muito estruturas de mercado, barreiras à entrada causadas pela regulação e promovia melhorias regulatórias. E durante 7 anos, como você leu aí no começo, eu estive na ANAC para fazer justamente essa melhoria regulatória no setor de aviação, né? Separar o que é regulação técnica, segurança de consumo, do que é regulação econômica. E no Brasil a gente confunde muito esses conceitos. Então, vou falar um pouquinho sobre essa experiência no final. Então, começando pelo primeiro, um pouco do nosso diagnóstico, que a gente já tem um tempo, e desde 2019 virou um grande pilar do governo. Até com a chegada do ministro Paulo Guedes, que trabalha com 2 conceitos de problemas que nós temos muito grandes. Primeiro, são os gastos públicos. O Brasil gasta dinheiro demais, do povo, dinheiro que a gente arrecada de imposto de todo mundo, e gasta com programas, com repasse de recursos, com subsídio para setores, com obras, com empresas estatais, sem necessariamente dar um bom resultado para a sociedade, né? A gente não avalia o nosso gasto, a gente costumava não avaliar nosso gasto, a gente costumava não avaliar as nossas políticas públicas. Isso que você está fazendo no seu doutorado, Paulo, não é da nossa cultura, né? Você já deve ter visto isso bem. Avaliar. Em orçamento, a gente tem países em níveis de desenvolvimento próximos do nosso que tem um ciclo de avaliação estabelecido, que ajuda, inclusive, no programa, na formulação do orçamento. O Brasil nunca teve isso. A gente já tem ciclos de avaliação de políticas públicas, mas que ainda são muito sensíveis politicamente e que a gente tem que institucionalizar melhor para que isso faça parte, de fato, do orçamento. Avaliou, viu que um programa não está funcionando? Vamos começar a pensar em tirá-lo para substituir por outro, né? Isso tem que fazer parte da nossa lógica de trabalho. Mas, enfim, gastamos muito recurso público de forma que isso não dá o resultado adequado para a sociedade, a gente precisa melhorar isso. Do outro lado, a gente tem um ambiente privado muito travado. Muito travado. É muita regra, é muita burocracia, é muita restrição, é muita licença. A gente tem uma federação com 3 níveis, e 3 níveis que muitas vezes têm poderes regulatórios complementares. Isso é muito difícil de você cumprir, né? Em vários aspectos. Vocês comentaram no início, em ambiental, muita coisa de vigilância sanitária, isso interfere nos 3 níveis da federação. Tributário, né? Tributário é regulação, pessoal. Fazer uma regra tributária, você impacta no funcionamento de um setor econômico, no funcionamento da atividade econômica. A gente também tem isso de uma forma muito ruim. E isso coloca a gente, e eu sempre cito o número, tem nas minhas paredes no Ministério, que para mim é muito importante a gente lembrar, em último lugar, no peso da regulação estatal, no Índice de Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial, o último que a gente teve, de 2019, o Brasil está em último lugar de 141 países, né? No indicador de regulação lá da OCDE, a gente pelo menos fica em penúltimo, a gente fica na frente da Argentina, né, Cosendei? Mas nesse é sofrido, a gente está em último lugar. Se a gente tem regulação demais, a regulação foi feita no país de forma excessiva, exagerada, nos últimos anos, a gente nunca parou para pensar em qual a regra que a gente está fazendo, e assim como a gente gasta dinheiro sem avaliar, a gente cria regra sem avaliar. É fácil criar regra. Você aprova, quando é um colegiado, você leva para o colegiado e aprova e publica no Diário Oficial. Quando não precisa, tipo o Ministério da Economia, a gente faz uma portaria, publica no dia seguinte, isso gera custo imediato, e as pessoas têm que cumprir. E a gente nunca parou para pensar que isso tem um custo muito alto, e é por isso que a gente está mal assim, né? A gente não é só o peso, o indicador que é ruim, a atividade econômica é ruim. Ninguém consegue criar empresa, empregar, crescer a empresa. Estar em compliance no Brasil é uma tarefa impossível. Então,
Os diagnósticos do ministro: gastos excessivos, ambiente de negócios horroroso. Então, a gente tem que melhorar as duas coisas. E a gente ataca, né, o Ministério da Economia, essas duas frentes, que elas se comunicam. Por isso que a gente tem um ministério grande para coordenar ações diferenciadas em todas essas frentes. No gasto, rapidamente, reforma da Previdência administrativa, reforma fiscal. Então, necessários, acabar com os gastos com os privilégios. Quando eu diminuo o gasto, ou quando eu diminuo a necessidade de ter recursos crescentes, posso diminuir até minha tributação, que aí entra no meu outro lado. Está dizendo que a minha internet está instável. Se por acaso tiver problema, aí faz sinal com a mãozinha, tá? É que eu estou na internet do meu celular. Por lado da melhoria de ambiente de negócios, a tributação é muito importante, eu tenho que baixar minha carga tributária, por isso que isso comunica com as despesas excessivas, mas eu tenho que fazer um monte de outras coisas. Eu tenho que fazer uma reforma tributária para simplificar, o mais importante aqui é simplificar. Eu tenho que fazer uma reforma trabalhista para deixar mais barato contratar gente. Eu tenho que fazer uma melhoria regulatória ampla em diversos setores. Eu tenho que revisar minha regulação. Eu criei regras demais em todos os níveis da federação durante anos. Eu tenho que desburocratizar e eu tenho que digitalizar. Eu tenho que abrir meus mercados, que são muito fechados. Cozendei foi secretário na Fazenda e no MRE. Sabe a dificuldade que nós temos para abrir mercados, reduzir uma tarifia de importação, facilitar, Leonardo comentou no começo, facilitar o comércio, né? Barreiras não tarifárias injustificadas, existem muitas, baseadas em, muitas vezes, segurança de consumo, que geram restrição absurda para o nosso comércio, né? Isso, na verdade, afeta a vida da população. O povo que tem acesso a bens piores, de pior qualidade, quando não tem concorrência internacional, quando não tem concorrência interna. Então, a gente ataca todas essas frentes no Ministério desde 2019, vamos avançando, mesmo com a pandemia, com todas as coisas, conseguimos avançar reformas muito importantes, previdenciária, o grande exemplo da parte de gasto, mas travamos gastos importantíssimos na época da pandemia, ainda que gastando com o que a população precisava de saúde, mas, por exemplo, congelamos o reajuste dos salários dos servidores. E na parte de melhoria do ambiente de negócio, um monte de coisa que foi feita, né? Melhoria, novo marco regulatório de saneamento, petróleo e gás, energia elétrica, lei da liberdade econômica, lei das agências reguladoras, há coisas que estamos discutindo há 15, 20 anos que a gente nunca conseguia aprovar, a gente conseguiu aprovar nesses últimos 3 anos. Capital estrangeiro de empresa aérea, restrição para a entrada de investimento em empresa aérea, ele é limitado em 20% até 2 anos atrás. Eu tinha a medida provisória no meu computador durante uns 18 anos pronta para fazer uma medida extremamente simples, mas a gente também não conseguia avançar, com justificativas confusas entre regulação econômica e regulação técnica. Quando a gente separa, a gente consegue avançar. Então, isso faz muita parte do nosso trabalho aqui no dia a dia. E, por isso, a OCDE é tão importante, porque a OCDE nos ajuda. O caminho para a OCDE, que o Cozendei contou, né, o caminho para passar pelo processo de acessão, nos dá um norte para onde a gente tem que ir para revisar todas as políticas, seja de gasto, seja de regulação. A gente observa que os outros países que têm culturas parecidas com a nossa, ainda que com idiosincrasias, como foi colocado pelo Rodrigo, né? Brasil, a gente é latino, a gente tem um tipo de cultura, mas lá também tem países latinos que passam pela mesma coisa que a gente, e a gente tem que, né, ver como é que se adapta para poder trabalhar na regulação aqui, nessa melhoria da política pública. Dá para fazer, né? Não tem que inventar muito diferente, se todo mundo tem a mesma formação que a gente, o mesmo histórico, o mesmo tipo de construção do Estado e da democracia, já passou. Então, a OCDE nos ajuda a dar um norte para a gente ir para isso. Segundo, ela nos catalisa, né, nos faz acelerar. Se a gente quer entrar para a OCDE, a gente vai revisando. O Cozendei mostrou o avanço que temos dos instrumentos. Começamos em 2017 com 35 e hoje já temos 112, eu acho, né, Cozendei? Pelo menos era meu último slide aqui. Você sempre muda o slide na hora que eu estou botando, porque você bota um instrumento a mais, mas o avanço é impressionante, tá? É mais do que aderir a instrumentos, não é assinar um papel. A gente mudou uma política que faz diferença no país. A gente está mudando a política de entrada de capital, de fluxo de investimento. Isso tudo é revolucionário, gente. É quebra de paradigma para como a gente trabalha, a gente mudando políticas muito importantes. Então, a OCDE nos norteia, nos ajuda a balizar e nos dá um catalisa para a gente entrar logo e fazer esse processo que, na verdade, vai melhorar a vida do cidadão logo. É isso que se quer aqui. Então, isso para a gente, por isso que é tão importante vir uma prioridade de governo. E tem muito a ver com as 2 pilares que eu coloquei. Melhorar gasto, melhorar ambiente de negócio. A OCDE nos guia para as 2 coisas.
vamos trabalhando com isso. Especificamente com regulação, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui a minha... Cadê meu share, gente? Share. Então, vocês estão vendo? Então, deixa eu sair dos slides gerais, aqui são gerais, eu te deixo esses aqui depois, tá? Como funciona o CDE, diversos temas, por que é importante, aí dizendo compartilhamento de experiências, discussões sobre as melhores práticas, o benchmarking, sinalização do ambiente institucional e catalisação das reformas, como eu disse, acelera o nosso processo. O Zendei já passou por isso, os nossos processos, nossos guias, pronto, especificamente sobre regulação, deixa eu ver se eu consigo botar em modo apresentação. Entrou em apresentação? Entrou? Então, deixa eu diminuir vocês, senão não consigo ver. Pronto. Especificamente sobre regulação, duas coisas importantes agora, o peer review sobre política regulatória, que foi feito em 2022, mais de 10 anos depois do outro que nós tínhamos feito. Nós temos uma avaliação dos pares na OCDE que param para ver a nossa regulação, como avançamos, o que avançamos e o que precisamos fazer daqui para frente, né? Então, junta um grupo de país, estuda o país, vem aqui, investiga vários setores, escolhe as prioridades junto da gente, faz pesquisa de campo, faz entrevista, volta, consolida isso, discute lá no comitê, e mostra para a gente a nossa avaliação. Então, é um estudo detalhado, profundo, incluindo a política, a governança regulatória, regulação do mercado de produtos, estudos de caso, especificamente aqui gás natural e saneamento. Dá para a gente recomendações depois, para onde a gente tem que seguir, e dá uma visão bem clara para a gente onde a gente está no mundo, né? Onde que a gente está chegando e o que a gente vai construindo. A gente já tem trabalhado num programa de melhoria regulatória muito forte nos últimos 5 anos, mas precisa saber se o caminho está certo, né? O que eu falei aqui no início, de que nós não temos cultura de avaliar tanto gasto quanto regulação, posso dizer hoje que nós não tínhamos. Hoje, nós temos que fazer a avaliação da regulação antes dela sair. Agências reguladoras já faziam isso de alguma forma, ainda que não homogêneas. Eu, na ANAC, já tinha, por exemplo, isso, saí da ANAC em 2016, a gente já tinha análise de impacto regulatório, mas ainda era diferente, por exemplo, que a ANEEL tinha, uma referência de análise, a Anvisa tinha, bons processos de análise de impacto regulatório. Com a discussão da lei das agências, a gente não só obrigou as agências a terem, num processo de discussão de fato pública, ou seja, antes de fazer uma regra, para pensar para que você vai fazer a regra, ver quais são as opções que você tem para fazer a regra, você faz uma regra, você cria uma regulação, você tem um objetivo. Seu objetivo pode ser econômico, pode ser técnico, você tem que pensar no seu objetivo e quais são os mecanismos para você alcançar aquele objetivo. Discute com a sociedade, que às vezes está pensando uma coisa e na hora de implementar é totalmente diferente do que você vai fazer, e implementa. Então, a análise de impacto regulatório passa a ser obrigatória para as agências reguladoras com a lei das agências e depois com a lei da liberdade econômica para todos os reguladores. Isso é chocante para os reguladores, porque eles não são acostumados a fazer. Órgãos de regulação ambiental, órgão de regulação de trânsito, a própria Receita não está acostumada. Os órgãos do Ministério da Fazenda não estavam acostumados a fazer análise de impacto regulatório. E precisa estar. Então, a gente começou isso, já está avançado, mas precisávamos ter o feedback do que mais precisamos avançar, né? Então, a síntese das recomendações, precisamos estabelecer uma estratégia de longo prazo, com metas explicitamente definidas, um plano de implementação gradual, aquela coisa bem de consultoria, mas importante da gente saber que temos que ter passos, e esses passos têm que chegar para fazer a melhoria regulatória. Temos que ter um documento único para consolidar a discussão de como é feita a regulação, uma declaração de política que enderece a política regulatória do Brasil com todos os elementos e as ferramentas de qualidade regulatória, incluindo uma coisa que nos permita implementar de uma forma melhor em estados e municípios. O governo federal tem um nível de dificuldade para implementar isso. Quando a gente desce para os outros entes da federação, os níveis são diferentes, a capacidade técnica às vezes é diferente, o corpo técnico é diferente, então a gente tem que ter guias que ajude os entes a trabalhar com isso. Aumentar a transparência e a participação social no ciclo regulatório, melhorando a consulta pública na análise de impacto regulatório, garantir maior engajamento de ministérios e reguladores com a comunicação entre a gente e ter um órgão de supervisão regulatória. Isso é um pouco polêmico, porque os reguladores sempre reclamam, não tem que ter, eu sou independente, não tem que ter alguém para me supervisionar. Mas você estudando, Paulo, regulação no mundo, você vai ver que países muito desenvolvidos têm órgãos de supervisão regulatória, oversight bodies, que permitem que se trabalhe numa política regulatória homogênea. Não adianta a ANAC fazer uma regulação super bem feita e o Inmetro não ter o mesmo tipo de processo. Estou dando exemplos. Não adianta a ANEEL fazer um super processo
e o IBAMA não ter um processo, porque a regulação impacta a população do mesmo jeito, seja da energia elétrica, do meio ambiente, vai impactar o setor privado. Deixa eu passar para o próximo. Uma outra coisa importante é a cooperação regulatória, também mencionada aqui. Nós temos algumas marcos importantes. Em outubro agora de 2020, assinamos o protocolo de boas práticas regulatórias com o Brasil e Estados Unidos, que ele nos ajuda a implementar boas práticas regulatórias, também, ainda que numa relação bilateral, nos ajuda a fazer uma melhoria regulatória bem transversal no país, tanto na área de comércio quanto na área de regulação. É um instrumento muito importante para a gente, para usar para o enforcement da melhoria regulatória. Em junho de 2022, nós aderimos também à recomendação sobre cooperação internacional de matéria regulatória para enfrentar desafios globais. Vocês mencionaram isso também. É importante, muito importante, a gente trabalhar junto na matéria regulatória no mundo, para que também seja percebida de uma mesma forma que a regulação é feita no resto do mundo. Fazer regulação muito diferente aqui afugenta investimento, afugenta crescimento, né? A gente precisa fazer com que a gente trabalhe junto das melhores práticas. Deixa eu stop share. Voltei. Parou a tela? Parou. Pronto. Então, já passei 2 minutos, já vou encerrar. A OCDE, então, nos ajuda a saber onde estamos, nos empurrar na parte de melhoria regulatória, nos dá um norte para o próximo passo, né? E é extremamente importante. Você comentou, Paulo, até no e-mail que você tinha encaminhado para a gente, na sua abertura, do decreto 10.109, né? Ele foi um instrumento muito importante enquanto a gente ainda não tinha o processo de acessão. Porque, como durante uns 15 anos a gente tentou muito avançar com a aproximação da OCDE e não avançava, em decisões políticas, a gente foi tentando fazer outras formas que nos engajasse melhor. O decreto era uma dessas formas, era a forma de cooperação que nos amarrasse com a OCDE para que a gente desenvolvesse as nossas práticas de acordo com as práticas dos países da OCDE. Quando a gente começa o processo de acessão, isso ganha um outro patamar, é que nem o Mengão aqui ontem, é um outro patamar de avanço, de comprometimento. A gente passa a estar realmente comprometido com a OCDE, no avanço disso tudo. O decreto talvez perca até sua importância, a sessão assume essa importância, né? Nós temos documentos formais, temos um roadmap para passar pelo processo de acessão, vamos encaminhar um memorando inicial até o final desse mês para a OCDE, com o nosso posicionamento sobre o roadmap, dizendo, olha, sobre os instrumentos que vocês estão querendo que nós sejamos analisados, estou dizendo para vocês que se eu estou de acordo, estou em compliance, já não estou em compliance, o que eu preciso avançar, como é que é a minha legislação, para que já sirva de balizamento para o meu trabalho aí nos próximos 2, 3 anos, né, doutor Cosentino, com aquele otimismo, para a gente virar membro pleno. Então, isso passa, de fato, nos guiar, tá? E aí, especificamente sobre regulação técnica, cara, eu poderia ficar 1 hora para discutir regulação técnica e econômica depois, que aí é uma parte que eu estudei muito na vida, assim, até pelo histórico de aviação, e eu acho que tem várias coisas legais, até para a gente conversar depois, Paulo. Porque eu acho que seria muito interessante ver o exemplo de aviação. A aviação sempre me fascinou porque a regulação econômica no Brasil era muito ruim. A gente tinha proibição de desconto, a gente tinha proibição de concorrência, de entrada de novas empresas. Eu comecei a trabalhar com isso em 2001 e eu ficava chocado. Eu chegava nas reuniões, por que é assim? Por que proíbe desconto? Por que proíbe entrar uma nova empresa na rota Brasil-Chile? Podia ter 3 voos por dia entre Brasil e Chile. Era definido. Aí ninguém sabia responder. É para proteger, é para segurança. Aí botam todos os motivos na mesa. Quando você começa a limpar e entender por que você está regulando, qual é o objetivo de regular? Essa pergunta é sempre muito importante, né? Eu tenho formação econômica também. Então, na economia, você aprende que você vai regular para preencher falhas, sanar falhas de mercado, né? Simetria de informação, externalidades, são as principais, em que eu vou precisar fazer alguma regulação de fato. E eu tenho formas de fazer essa regulação. A simetria de informação, eu não preciso necessariamente proibir, eu posso rotular, eu posso mostrar, evidenciar. Externalidade é muito claro em aviação. Alguém é piloto? Alguém sabe se o avião entra na aeronave, aquele da tanque faz... Você sabe se aquele negócio está seguro ou não está? Ninguém sabe, né? Você sempre tem medo, né? Você precisa que alguém diga para você que aquele negócio está seguro para voar. Ali cabe uma regulação. O dono da empresa aérea pode ter incentivo econômico de não fazer manutenção em dia, de não treinar em dia, porque diminui os custos dele, vai ficar mais barato para ele.
Só que se ele faz isso, ele pode botar todo mundo na situação de acidente, problema de segurança de consumo, a pessoa vai morrer. E esse custo nunca vai estar para ele, porque esse custo é muito alto para a sociedade inteira. Um avião que cai é muito alto. Então, aí entra a regulação, para internalizar os custos da externalidade dele que ele não está considerando. Eu obrigo ele a botar manutenção, a treinar a tripulação, a verificar as condições de operação dele. Então, aí isso me deixa muito claro o que eu preciso da regulação em aviação. E a econômica, que tinha um monte de regra absurda, a gente conseguiu ir limpando com essa avaliação. E não foi só a gente, porque na aviação também é um exemplo legal para estudar. A Organização de Aviação Civil Internacional faz esse trabalho de uma maneira muito consistente, diferente de outras organizações internacionais, até da ONU, que eu já vi, por exemplo, de navegação marítima, faz esse trabalho de forma consistente e técnica, já há muito tempo, separar o que é regulação econômica do que é regulação técnica. Então, reforça a técnica, o avião não pode cair, mas tem um grau ali do que você pode fazer, né? A forma mais segura do avião não cair é ele não voar. Aí, se você quiser botar um monte de custo, ele não vai voar de jeito nenhum. Então, tem que ser ele com a matriz de risco, com análise de risco, de ver qual é a regra que você vai ter que fazer. E econômica, vai limpando, deixa o mercado funcionando, criando novos modelos. Isso desenvolveu muito a aviação no mundo. Então, um exemplo bem legal de trabalhar. Uma outra coisa que eu acho legal, até para pesquisa, eu fazia parte melhor, de um grupo que se chama International Network for Delivery of Regulation, que é o Graham Russell, não sei se você conhece ele era o chefe do Office of Safety and Standards do Reino Unido. É meio em metro, mas ele é um pouco mais, ele trabalha essa parte de regulação de consumo em um patamar diferente e com muita sofisticação, tá? É um negócio muito legal. Eu já tive alguns eventos com eles. E um professor que era de Oxford, chamado Christopher Hodges, eu sei que ele se aposentou agora na pandemia, mas tem vários livros dele, depois eu te passo o nome dele direitinho. E essa turma está também sempre preocupada nesse balizamento, e inclusive com as condições, utilizando muito a situação comportamental de cada sociedade, né? Sabendo que, olha, o Brasil é diferente do Reino Unido, né? Como o Rodrigo colocou, e a gente tem que condicionar, às vezes, as regras, mas tem que condicionar isso dentro de limites possíveis. Senão, eu continuo criando regra demais, que impede o desenvolvimento do país, impede o compliance, impede a criação, né, a atração de investimento, impede criação de empresas de emprego e de renda, né? E aí, de novo, por isso o meu objetivo inicial aqui, destravar o ambiente de negócio de uma forma racional, mantendo a regulação naquilo que precisa, mas essencialmente naquilo que precisa. Em aviação, a gente tinha discussões muito importantes de, por exemplo, distanciamento de espaço de cadeira. Eu tive com o ministro Nelson Jobim, um cara de 1,90 m, que, né, cobrava da gente o distanciamento. Eu tenho 1,71 m, nenhuma cadeira me atrapalha. Então, eu fico muito tranquilo. Então, qual é o limite de eu exigir um distanciamento de espaço de cadeira? O limite é você travar a evacuação de uma aeronave. Não pode ser tão apertado que a pessoa não consegue sair da aeronave, num acidente. Então, mas daí para frente, cara, é justamente diferenciação de produto, né? Você tem que saber bem o limite disso, senão a gente cria distorções que encarecem a prestação de serviço, o consumo, e aí atrapalha o consumo da população. Passei demais, desculpa. Obrigado, Paulo. Não, Marcelo, muito bom. Agradeço bastante aí pelas tuas colocações. Depois eu vou te pedir, sim, aí esses contatos que você mencionou, que certamente vão me ajudar na pesquisa. Eu queria aproveitar esses minutinhos finais para fazer pelo menos uma perguntinha para vocês, né? Você, em particular, Marcelo, citou especificamente o decreto, né? Mas todos vocês, de alguma maneira, abordaram a questão da cooperação regulatória dentro das suas atividades. E a cooperação regulatória, ela aparece tanto nesse último relatório do peer review, como ela aparece em outros instrumentos legais da OCDE, como um elemento-chave da qualidade regulatória. Assim como a análise de impacto regulatório já foi uma onda bastante grande, né, que até levou o governo brasileiro a promover os guias, né, tentar organizar esse procedimento de análise regulatória dentro dos reguladores, a cooperação regulatória ela também é citada em diferentes instrumentos legais, inclusive instrumentos aos quais o Brasil já aderiu. O mais recente deles, esse que você citou, para o enfrentamento dos desafios globais, né? A cooperação regulatória aparece explicitamente no título dessa recomendação. Aí a pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte, né? Ok, o Brasil já aderiu
bastante instrumentos legais da OCDE, acelerou bastante, como o embaixador demonstrou aí no gráfico dele, acelerou bastante esse processo de adesão nos últimos anos, aí a partir de 2017, dando esse indicativo de que realmente o Brasil está buscando essa convergência com as melhores práticas preconizadas pela OCDE. Mas esse processo de adesão, como você mencionou, Marcelo, assim, não é só assinar o papel, né? Você tem o processo de adesão, ok, eu vou aderir ao instrumento legal, só que tem a implementação. E aí, nesse processo de implementação, é que eu queria ouvir vocês um pouquinho, como é que ele funciona na prática, né? Então, assim, como é que se dá essa relação? Você está lá no comitê gestor, né? Nós temos lá o Conselho Brasil-OCDE, nós temos lá no comitê gestor todo esse monitoramento do processo de acessão, e que dele faz parte a adesão e a implementação dos instrumentos legais. Como é que funciona na prática essa relação de vocês que estão lá na coordenação, no monitoramento, com os implementadores, como, por exemplo, no caso da Senacom e dos outros reguladores que você citou, em Metro também? Como é que isso tudo funciona na prática? Aí eu gostaria de ouvir dos três, por favor. Paulo, se você me permitir, eu posso adicionar um comentário à sua pergunta? Enfim, claro. Adicionar o caos à confusão. Que é o seguinte, primeiro eu fiquei super feliz com, enfim, várias coisas aí que foram ditas, que, poxa, acho que o Brasil está caminhando em uma direção, acho que certa, a OCDE é um ganho fundamental. Mas o Marcelo apresentou uma coisa que eu sou consultor jurídico da Confederação Nacional da Indústria e represento ela em alguns conselhos, Conselho de Engenharia Genética, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, e aí o Marcelo colocou uma série de problemas regulatórios que eu enfrento isso na prática, ou seja, eu tenho várias instituições regulatórias, eu tenho Ministério, Anvisa, Inmetro, agências reguladoras, CONAN, conselhos, eu tenho uma regulação que ainda é federativa, e quando a gente fala do seu tema específico, Paulo, eu tenho produção e consumo, que é uma competência concorrente, então União, Estados e municípios, a princípio, podem regulamentar e legislar sobre isso, e nós temos ainda uma posição do nosso Supremo Tribunal Federal que é absolutamente errática e casuística. Em uma questão sobre asbestos, ele decide de um jeito, em uma questão sobre sacolas plásticas de outro. Então, não há um consenso também, próprio órgão supremo de interpretação normativa do país, de como que isso deve ser feito. E agora a gente tem um complicador, que é a OCDE, ou seja, que é uma regulamentação e uma padronização que é também internacional. Então, eu só gostaria de adicionar aí nessa sua pergunta é o seguinte, como que fica essa implementação? E, na verdade, eu vou um pouco além. Se há como garantir um mínimo de segurança jurídica e técnica com todos esses problemas que foram apresentados, que é um problema que decorre do nosso texto constitucional, do nosso federalismo e da nossa imensa quantidade de instituições normativas, deliberativas, regulatórias no país. Enfim, se você me permitir, eu só acrescento aí a pergunta. Quem pode começar? Embaixador? O senhor abriu aí o microfone? Já que todos ficaram em silêncio. Não, eu só queria ressaltar em relação tanto ao que você falou quanto ao que o Leonardo mencionou. Se a gente pensar, o Marcelo descreveu com um pouco mais de detalhe a questão das recomendações de política regulatória que são feitas pela OCDE. Então, pensa o seguinte, se você aperfeiçoa, né, esse procedimento de criar regulações, se você cria regulações melhores, você vai tem dois efeitos que eu vejo, né? Primeiro, que vai ser menos judicializado, porque vai ter melhor qualidade. Se você teve uma boa consulta pública e a consulta pública atendeu a um certo consenso, você levou em consideração muitos aspectos específicos, vai ter menos espaço, menos razão para levar essa norma à justiça, querer anulá-la e assim por diante, né? Em segundo lugar, se você fez uma boa avaliação do impacto regulatório, quando o juiz lá no Supremo for decidir, você tem uma base para ele avaliar. Não é poder avaliar completamente do nada da opinião dele. Ele vai ter ali uma avaliação que comparou essa opção com outra opção, mostrou que isso era melhor, que isso era coerente, que isso era consistente. Então, de uma maneira geral, muitas das recomendações da OCDE vão no sentido de tornar o que você faz mais bem feito. E quando você torna isso mais bem feito, ele é menos contestável e mais seguro ao longo do tempo, né? Então,
Então, esse é um pouco o aspecto que eu queria levantar. Excelente. Posso complementar, Paulo? Bom, começando pela parte que o Cosendei levantou, que eu acho que é importantíssimo, e as preocupações do Leonardo. A ideia aqui não é o CDE ser mais uma instância que vai criar regra, junto do município, do Estado, não. É justamente para mudar o processo. É a forma. A gente não tem uma regra do CDE que a gente passa a ter que adotar, não é isso. A gente, assim, algumas coisas vai ser isso, mas não é isso que vai mudar, não é isso que atrapalha ou resolve. Aqui, na verdade, é o seguinte: a gente vai tentar, na parte regulatória, homogeneizar exatamente o processo, que o Cosendei disse. O que é a segurança jurídica? A segurança jurídica vai ser o processo, é um método, é ter um método para regulação. Não é criar uma regra da cabeça, porque é muito fácil contestar, porque como o Cosendei disse, o cara chega lá, não tem a motivação, não tem nada, eu derrubo. Na ANAC, quando eu fui a primeira vez, em 2007, eu tinha uma regra de... Eu entrei lá no meio do caos aéreo, tinha acabado de ter os acidentes, tinha confusão de controlador, era uma confusão geral. Aí um dos grandes problemas era a regulação de acesso a Congonhas, os slots em Congonhas. O cara tinha uma regra lá que não tinha nota técnica. Regra que não tem nota técnica, eu posso revogar, porque não tem justificativa, não tem que passar por cima dela. Então, é isso, o processo. Quando eu passo a ter análise de impacto regulatório, mais do que isso, a análise de impacto regulatório é um instrumento específico, mas quando eu passo a ter um método para fazer regulação, eu passo a dizer qual é a racionalidade para fazer regulação. Então, se você quer mudar alguma coisa, você não concorda? Me diz no processo onde está errado, argumenta no processo. Entendeu? Você tem um espaço para argumentar, você tem os instrumentos que estão lá colocados, os argumentos que foram colocados, você discute comigo. Tem um outro instrumento, a gente discute. E aí diminui a discricionalidade que o judiciário tem para poder revogar coisas ou interpretar coisas. Porque o judiciário também não tem esse conhecimento, né? São poucos os juízes que têm algum conhecimento econômico para entender os efeitos das suas decisões e das suas coisas. Hoje em dia começa a avançar um pouco, nos Estados Unidos você tem isso muito mais avançado. Aqui, infelizmente, isso não é o mundo ainda. E tem que ser o mundo, porque a gente tem que entender os efeitos econômicos das nossas decisões o tempo inteiro. Mas esse processo nos ajuda justamente a fazer com que diminua a discricionalidade da cabeça do juiz. Tá? Então, acho que é muito mais para convergência, é muito mais para melhorar. E aí a gente vai conseguir fazer no federal, no primeiro instante, e vai descer para estados e municípios. O alerta, a recomendação da OCDE é para... Não esquece do estado e município, já agora. Então, participei de um evento na semana passada, até no IDP, semana retrasada, sei lá, em que a gente estava até com o presidente da ABAR, que é a Associação Brasileira das Agências Reguladoras, que pega as agências, inclusive estaduais e municipais, e eles já estão trabalhando para fazer isso, essa mudança para todo mundo, sabendo que é mais difícil para os menorzinhos, né? Então, a ideia é que a gente não esqueça deles e vá fazendo esse processo ser o mesmo para todo mundo. E aí, para a indústria, né? Você representa a indústria, é um processo melhor para todo mundo. Hoje, por exemplo, defesa comercial é uma coisa que eu não sei se você acompanha. Eu reclamava muito que as discussões de defesa comercial na Camex e GSEX eram religiões, era discussão religiosa, era a turma da Fazenda querendo abrir e a turma do MIDI querendo fechar. Então, hoje em dia tem um manual, tem um guia, que diz qual é o processo, o que é analisado. Você não concorda? Traz elementos para o processo. Da mesma forma como é feito em concorrência, há muitos anos já, o CAD já faz isso. Tem um guia, tem um procedimento. Você não concorda, você tem o seu tempo de se manifestar, você traz seus elementos. Isso melhora o processo, isso dá segurança. E aí a pergunta do Paulo sobre os instrumentos. Paulo, como é que funciona? O comitê gestor, cara, é uma instância de governança de alto nível que foi criada para que a gente possa coordenar esse movimento do CDE. A gente criou antes até da sessão começar formalmente, né? Ou seja, a gente já disse, Casa Civil vai coordenar, porque é quem coordena o governo, junto do Ministério da Economia, que tem uma pauta econômica grande, junto do Ministério do MRE, que nos representa fora, e hoje ainda tem a Segov e a Secretaria-Geral, que são os outros entes do centro de governo da Presidência da República. Então, para que serve isso? Porque a entrada, a adesão aos instrumentos é um trabalho de coordenação, de fato. Que eu vou ter que pegar o que o instrumento está dizendo lá no CDE, tem que ver como é que a minha legislação está, ver qual é o gap que eu tenho que preencher, preparar um projeto para preencher, seja uma lei, um decreto, uma portaria, ou simplesmente organizar meu processo e mostrar isso para o CDE. Se eu deixar cada órgão fazer isso, rapaz, acabou, é uma zona. A gente já sabe disso.
Então, a Casa Civil é quem tem a competência para fazer essa organização e bater o bumbo. Sempre. Então, a gente ajuda a bater o bumbo. A gente quando precisa, a gente bate o bumbo junto. Né? Eu comecei a fazer esse trabalho na Casa Civil ainda em 2017, 2018, e já trabalhava junto do Cozendei com o MRE para a gente fazer um mapeamento todos dos instrumentos, e aí, quando se institucionaliza o comitê gestor, já nos facilita. Ó, tem um comitê, a Casa Civil que coordena, a gente trabalha junto, fica em contato com a delegação em Paris. Tá? Então, na prática, como você perguntou, tem lá cada instrumento, cada órgão vai fazer sua avaliação da sua política de acordo com o instrumento, vai dizer como é que ele vai cumprir. Isso a gente está compilando agora, dos 225, 29 do Roadmap, 9. Dos 229 instrumentos do Roadmap, a gente agora está acabando o nosso posicionamento de todos os órgãos para fechar um documentinho que a gente vai dizer, o CDE é isso aqui. E aí cada órgão desse vai ser o responsável por resolver. Então, o Ministério do Desenvolvimento Regional, ele tem a responsabilidade dele, saúde, tem a responsabilidade dele, e a gente vai ficar cobrando. A Casa Civil cobra com a ajuda da gente. Tá? E se não fizer, a gente corta o orçamento lá no Ministério, é assim que a gente funciona. Eu tinha mais uma perguntinha aqui. Está muito conectada com a experiência que os reguladores viveram quando entrou toda a questão relacionada com a análise de impacto regulatório. Muitos de nós, eu estou falando nós porque eu sou do Inmetro, né, tivemos que mudar as nossas práticas com base nessas orientações que vinham do governo. E, assim, fazendo um paralelo agora com o que pode acontecer em relação à cooperação regulatória, porque apesar da cooperação regulatória já aparecer em recomendações da OCDE desde 2012, naquela recomendação lá de política regulatória e governança, na verdade, pelo menos, aí, trazendo um pouquinho da minha experiência, não se ouvia muito falar sobre cooperação regulatória. Existia participação nos fóruns, né? A gente ia lá, eu diria até que era uma participação não tão institucionalizada quanto eu gostaria, né? Mas entendo que, a partir desse momento, até dentro do contexto do processo de acessão, isso vai ter que mudar de alguma maneira. Então, assim, como é que vai funcionar, ou se já está funcionando, queria que vocês falassem um pouquinho dessa supervisão, né? Os órgãos serão melhor orientados? Haverá uma preparação? Eu fui lá participar de um determinado fórum, uma determinada discussão do grupo de trabalho de segurança de produtos de consumo. Eu vou ter que prestar contas depois para esse órgão que provavelmente supervisionará a minha participação? Eu queria... perdão, o doutor Rodrigo Rocha está com a mão levantada. Antes de vocês responderem, queria passar a palavra para ele, mas depois eu queria deixar essa pergunta para vocês debaterem um pouquinho sobre isso, por favor. Sim, obrigado. Não, rapidamente, só para uma... Eu tinha falado, eu até agora tinha discordado de quase 80% do que o Marcelo tinha dito na primeira vez, né? Mas a discordância no seguinte sentido, eu sou simpático à Escola de Chicago no ponto em que ela fala da teoria da captura, né? Eu particularmente não acredito em regulação, né? Eu vou muito nessa linha de que o regulado acaba regulando o regulador. Porém, faço parte de um time e sigo a política pública e brigo pelo meu time até o final. Mas quando o Marcelo voltou agora e disse que é mais uma questão de método, né, do que uma simples adesão cega a umas práticas, eu aí preciso assinar embaixo, porque nós vemos um corpo inflado de instrumentos normativos, de muita discussão, que, embora profícua, quando a gente olha para o lado, a gente não vê a eficiência disso, né? Então, eu penso que como você acabou de falar agora, né, em tom de pergunta, e como que ficaria isso? A gente teria mais um órgão a quem se reportar, ou seja, prestação de contas ainda para cima? E aí, de novo, aí na fala do Marcelo, que foi muito boa, eu fiz aqui umas anotações para poder aprender e estudar depois. A gente fica com uma preocupação da intervenção, né? Da intervenção disso, de um órgão maior diante de outros que se aglutinam para fazer parte
do seu corpo. Essa divisão, essa setorização em tantos comitês, em tantas comissões é importante, mas já há vozes que têm se levantado contra isso e arguído uma certa superposição de atribuições e competências, e isso dificultaria o entendimento das regras que são prospectivas e a própria execução desses mandamentos, né? Isso é algo que é preocupante. E, novamente, eu reforço a necessidade de se atender, não no plano da OCDE, porque ela também não pode descer a essas filigranas, mas para que cada qual aplique de maneira adequada segundo o perfil de cada público do seu país, da sua nação. Basicamente isso. Obrigado, Rodrigo. Vocês querem que eu repita o que eu havia comentado anteriormente ou não? Vocês estão com a reflexão registrada aí de alguma maneira? Eu quero, Paulo, eu esqueci a... Não, o que eu tinha comentado... Como é que vai reportar, é isso? Eu tinha comentado isso, né? Porque, assim, eu entendo que a coisa ainda não acontece da maneira tão institucionalizada como a gente gostaria. Lembrei. Tá, é só essa coisa da cooperação regulatória. Como é que a gente vai introduzir isso nas nossas práticas, assim como a gente introduziu a análise de impacto regulatório? E para quem que a gente vai ter que reportar isso? Eu vou lá fora, eu discuto, eu levo uma posição que às vezes não é a posição institucional, é a posição minha. Vai passar a haver uma preparação? Eu vou chegar lá agora com a coisa da cooperação regulatória na mente, né? Porque você falou, Marcelo, acho que foi você que comentou sobre isso, não, foi o embaixador que comentou, né? A OCDE é um think tank, né? Eu vou lá, eles formam opinião, eles têm estudos para tudo que é lado, tem uma porção de evidência, aí eu vou lá, discuto, então, trago essas evidências para o Brasil. Ao trazer essas evidências para o Brasil, eu vou conseguir implementar essas evidências? Se isso for algo de fato relevante, como é que eu vou institucionalizar aquilo que eu estou trazendo para que aquilo passe a fazer parte se conecte com uma política pública que está associada com cooperação regulatória, que está associada com melhoria da qualidade regulatória, que está associada com essas duas grandes bandeiras do governo atual, que são a que você comentou e que eu anotei aqui, a coisa dos gastos públicos e o destravamento do ambiente de negócios. Tudo isso faz parte de um grande cenário. Como é que isso tudo se conecta? Quem é que vai supervisionar isso? Para quem que eu vou ter que prestar para quem é que eu vou ter que prestar contas? Cozendei quer falar alguma coisa? Falo. Pode ir. Paulo, um bom ponto. De fato, hoje as participações são muito... primeiro, é muito difícil você centralizar todas as participações, assim, porque são vários órgãos e a gente vai aumentar bastante a nossa capacidade nossa participação em diversos comitês, né? Mas, de fato, é importante que a gente tenha alguma coerência nas diversas manifestações. Hoje, ainda mais um monte de gente indo para um monte de comitê, eu não vejo isso sendo feito, Cozendei. Eu não sei se vocês estão fazendo isso na delegação, algum depósito de manifestações, informações nos diversos... Talvez seja um local mais fácil da gente tentar consolidar alguma coisa. A delegação que está em Paris compilando isso, mas também não dá para eles supervisionarem, dá para eles trocarem informação, né? Pegar informação, juntar, passar para os outros. Especificamente regulação, tem que ter algum nível de coordenação, Paulo. Porque senão a gente vai ficar no caos que a gente está. Assim, é por isso que o meu ponto, essa discussão da supervisão regulatória, não é, de novo, interferir na autonomia. Uma pena que o Rodrigo saiu, ele avisou que teria que sair, porque eu tinha 2 pontos para falar. Mas não é para interferir na autonomia, mas sim para dar justamente essa visão que a regulação tem que ser um processo só, para todo mundo, entendeu? Então, eu acho que a melhor forma é a gente ir se coordenando para poder fazer isso. Hoje, o papel disso é mais ou menos na SEAI, né? Ela faz um pouco disso. As agências reguladoras têm o fórum das agências, mas eu acho que isso tem que ser um pouco mais institucionalizado, para que essas discussões, de novo, é muito tênue o limite do que eu quero controlar, intervir, do que eu quero homogeneizar a informação, entendeu? Para todo mundo participar da forma adequada.
acho que isso tem que ser melhor desenvolvido, de fato. Né? Coisa Day, se você Então, tem outro ponto. Fala. Deixa eu separar aqui os temas. Uma coisa é a participação nos comitês e nos grupos, outra coisa é como eu implemento as recomendações sobre cooperação regulatória. Por exemplo, você acompanha lá no Comitê de Consumidor cooperação sobre recall. Né? Então, assim, você tem que ter uma capacidade de coordenação para que, se alguma autoridade em algum país identificar um problema com um produto, ela possa comunicar aos outros para que os outros países também atuem de forma consistente. Essa segunda, eu acho menos complicada, porque ela tem a ver com as competências específicas que cada órgão tem. Né? Então, no caso, a Senac tem essa responsabilidade aqui no Brasil, o METRO tem a sua responsabilidade, você que tem que assegurar que existe essa comunicação entre esse órgão e os outros órgãos internacionais. Em termos de participação nos comitês, isso é um processo de construção, né? Você tem ali históricos. Então, hoje, dentro da OCDE, você tem situações muito diferentes no trabalho regular dos comitês. Você tem comitês onde já existe uma participação regular dos órgãos há muito tempo, que está bem sedimentada, que já tem uma capacidade de coordenação grande, né? Você tem outros em que isso está se formando. Então, para dar exemplos, né? Concorrência. O Brasil participa do Comitê de Concorrência há muito, muito, muito tempo. Né? Na estrutura brasileira hoje, o CAD tem uma preeminência óbvia, mas, obviamente, ele não pode fazer isso sozinho, ele tem que levar em conta o Banco Central, tem que levar em conta o Ministério da Economia, assim por diante. Então, hoje, pegando concorrência, você tem uma participação bastante regular, bastante intensa, bastante substantiva, mas falta aperfeiçoar ainda a coordenação do CAD com outros órgãos. Agricultura, você participava há muito tempo, mas participava muito passivamente. Você ia lá, assistia as reuniões, lia os estudos e tal. Hoje, a gente já está conseguindo ter um certo grau de coordenação para as reuniões, ler os documentos, propor intervenções nesses documentos, enviar para a secretaria comentários técnicos desses documentos. Então, isso é um exercício que tem que ir avançando gradualmente, tem que ter continuidade. Né? Então, obviamente, os órgãos, na medida que vão participando mais, você vai conseguindo fazer esse tipo de coordenação. A delegação tem procurado justamente estimular isso em todas as áreas, né? Então, seguindo essas etapas. Primeiro, conseguir que o órgão tenha lá uma pessoa que acompanhe, que venha ou que acompanhe por meio virtual as reuniões com mais regularidade. Aí depois, quando a gente identifica essas pessoas, a gente começa a formar aqui o seu grupo de WhatsApp, suas reuniões periódicas para preparar as reuniões. Né? Isso, obviamente, pode ser feito desde Brasília, e quando não dá para fazer desde Brasília, a gente tenta fazer daqui, para depois poder passar para uma etapa onde você sai de uma atuação mais passiva e começa uma atuação mais ativa, em que você propõe temas, propõe coisas a serem discutidas, assim por diante. Né? Então, nesses últimos 4 anos, a gente conseguiu evoluir bastante em muitas áreas, com idas e vindas, né? Às vezes você consegue lá, num órgão, ter lá uma área bem empenhada, bem interessada, e depois, enfim, muda o ministro, muda o secretário, muda a pessoa. Isso é o normal de administração pública, né? E aí você tem que meio que recomeçar a reconstruir, mas o que a delegação tem tentado fazer em todos esses comitês, seja que a gente tem participação formal, seja que a gente tem participação informal, seguir essas etapas. Começar com a capacidade de acompanhamento, passar para a capacidade de intervenção e até chegar na participação ativa. Não, obrigado aí, Guaranis, obrigado, embaixador, até pelo adiantado da hora aí, eu vou repassar a palavra para os nossos professores aí. A Maria Tereza, minha orientadora, também entrou aí durante a reunião. Eu queria passar a palavra para vocês para a gente conduzir aí o encerramento. Obrigado. Paulo, só antes, que tem um ponto só que eu precisava rebater. Escola de Chicago, eu não vou nem comentar, mas sobre não acredito na regulação, a regulação é feita pro prol do regulado, é quando ela é mal feita, de fato. Por isso que o processo precisa aprimorar. Né? Tem regulação que é feita negociada pelo regulado, e não pode. A regulação é pensando na população. Né? Então, só para deixar bem claro esse ponto, porque senão as pessoas que ouvem ficam achando que essa é a visão da regulação. Obrigado, Guaranis, aí pelo esclarecimento. Leonardo, Tereza, a palavra está com vocês aí. Paulo, vamos lá. Enfim, eu só tenho a agradecer, riquíssimo seminário.
agradecer a parceria, né, com a FRJ, agradecer aos palestrantes em nome do IDP, a sua iniciativa, Paulo, e passar a palavra para a professora Maria Tereza. O Morishita deixou um grande abraço, professora, para você e para todos os convidados aí. Enfim, a palavra está contigo. Eu que agradeço o seminário, a participação de todos. Peço desculpas por ter entrado atrasada, mas é que eu estava em aula, então minha aula terminou 11h30, eu entrei um pouco depois, tá? Mas agradeço e parabenizo o Paulo pela condução do processo, da discussão. Paulo. Bom, acho que encerramos, então, essa segunda edição do nosso seminário e, mais uma vez, eu queria agradecer ao Dr. Marcelo Guaraniz, ao embaixador Carlos Cozendey aí pela participação e, novamente, reforçar aí da necessidade que, em algum momento, terei que conversar novamente com vocês, mas aí a gente faz uma conversa bilateral, sem a necessidade de tomar tanto tempo dos senhores. Mais uma vez, muito obrigado a vocês e obrigado aí aos nossos participantes que ficaram conosco até o final do evento. Muito obrigado. Obrigado, Paulo. Boa tarde. Abraço, Cozendey. Leonardo, Maria Tereza.